Boa tarde, boa noite, estejam todos bem-vindos. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós temos a Érica Idelbran falando sobre uma coisa extremamente atual e que muita gente pensa que vai resolver o problema do mundo. Mas nós vamos falar sobre boom da inteligência artificial no mercado, oportunidades e desafios. Érica, seja muito bem-vinda. A Érica já é conhecida, nós gravamos o ano passado, final do ano, alguma coisa sobre marketing, sobre vendas. Foi um evento muito bacana que nós participamos, né? E aí, a Érica está aí no desafio também, como todos os profissionais deveriam estar atentos, né? Mas, enfim, Érica, a palavra é toda sua, seja bem-vinda, muito obrigado, e faz uma apresentação, enfim, todo o contexto que a gente já é acostumado. Legal, Renato. Primeiro, agradecer novamente o convite, é sempre um prazer estar gravando com você, estar aqui conversando com o seu público. E me apresentando, eu tenho uma longa trajetória aí no mercado de TI, mais de 20 anos, e já uns 8 anos em marketing. E são coisas que se falam muito bem, né? Tanto que surgiu o termo Martech, e a inteligência artificial ela está engolindo tudo nesse meio marketing, vendas. Eu acho que não tem uma área que eu consiga agora lembrar que a inteligência artificial não está modificando. Então, é um tema super atual. Quero aproveitar e já deixar um convite aqui para você ir gravar comigo também no Insights com Cafeína, que é o podcast que eu tenho. E eu acho que para a gente começar aqui o nosso bate-papo, vale a gente tocar na questão do mercado, porque eu não sei se você tem essa impressão com a sua experiência, com seus clientes, sua consultoria, que as pessoas às vezes pensam em inteligência artificial só na generativa. Então, inteligência artificial, Top of Mind, ChatGPT, Gemini, mas ela, na verdade, é um mercado gigantesco. Se a gente for parar para falar de números, a previsão até 2029 são 400 bilhões de dólares. Então, é um mercado que tem um potencial absurdo para a gente só se prender naquela pontinha do iceberg, que é a inteligência artificial generativa. Tudo bem que é completamente compreensível as pessoas só tocarem nesse ponto, porque eu entendo como o ponto da virada. Não sei se você também tem essa impressão. Quando se tornou mais acessível essa questão de você conseguir enviar mensagens, de fato, conversar com a inteligência artificial, porque a gente sabe que a inteligência artificial está lá antes da Segunda Guerra. E isso, obviamente, tornou mais popular. Então, as pessoas tendem a fazer essa conexão somente com a inteligência artificial generativa, esquecendo do resto, do potencial, da oportunidade, que é o que a gente vai conversar hoje aqui. No Brasil, existe uma expectativa também de investimento de 23 bilhões. Então, não é pouco dinheiro. Claro que as oportunidades existem, mas você precisa ter um planejamento para essa oportunidade. Não é simplesmente como virou moda, já tem até meme. Eu quero colocar a inteligência artificial. Quando? Ontem. Mas para fazer o quê? Ninguém sabe. Então, começam a surgir algumas matérias de a inteligência artificial não me trouxe retorno. Não é bem assim, vamos olhar para o outro lado. Realmente, aí esse ponto eu concordo. A inteligência artificial não vai te trazer retorno se você não tiver um planejamento. Você tem que saber para onde você quer ir. Não é simplesmente quero transformar meu software, minha empresa, vou colocar inteligência artificial. Não é tão simples assim. A gente estava agora conversando, inclusive, sobre o letramento da inteligência artificial. Se a gente parar para pensar, né, toda a transformação digital que a gente vem passando durante anos e ela vem se tornando exponencial, tem a questão do letramento digital. Não foi de um dia para o outro. E a mesma coisa acontece com a inteligência artificial. Você está passando por isso na criação do seu curso, que parabéns pela ementa, está maravilhosa. Vocês depois olhem o curso do Renato, que está muito legal e muito essencial,
O porquê o letramento é essencial? A gente começa a falar aqui do nosso planejamento. O planejamento ele tem que vir de cima para baixo. Então, se você é o CEO da empresa, se você é o responsável pela empresa, você tem que ter a diretriz. Eu quero que a minha empresa fature X em tanto tempo. Sempre pensando aqui numa meta smart, né? A gente não pode colocar números absurdos e não definir um tempo também. Então, começando nesse planejamento top-down, o CEO tem que estar envolvido, por exemplo, num projeto de inteligência artificial. E, obviamente, as diretrizes, diretores, gerentes, obviamente, cada empresa tem a sua hierarquia, mas todos os pontos focais da empresa precisam comprar o projeto, porque senão é um projeto que já começa fadado ao fracasso. E quando a gente diz, não, eles precisam comprar o projeto, logo no início, acho que agora está diminuindo um pouquinho, teve aquela questão da substituição da inteligência artificial. Vai todo mundo ficar desempregado. A inteligência artificial vai dominar o mundo. Não é isso. A questão que a gente fala aqui é das pessoas serem adaptáveis ao mercado. Então, as pessoas elas têm que entender a vantagem da inteligência artificial no trabalho dela, na função dela. Então, você deixar uma questão que é repetitiva, você automatizar isso é um ponto. E também é um outro conceito, as pessoas confundem muito inteligência artificial com automação. Sim, ok, entra na parte de automação, entra na parte de você escolher a ferramenta ideal para o seu problema. Mas voltando, qual é o seu problema? O que eu estou tentando resolver ao pegar e tentar inserir no meu processo empresarial a inteligência artificial? Então, quando a gente fala de adotar a inteligência artificial sem uma estratégia, a gente corre um risco absurdo de ter prejuízo. Então, não é... Eu acho que... Eu não sei se você enxerga assim também, Renato, mas as pessoas, elas acham que é só dar um play, né? Vou abrir aqui, vou dar um play e tudo vai funcionar. Mas nunca foi assim e não deve ser assim. Eu acho muito importante essa sua live, né? Esse seu podcast, trazer esse assunto para a gente um pouquinho falar aí do aculturamento do mercado, né? Recentemente, acho que há uns 2 dias, eu até fiz uma publicação sobre um estudo de Harvard sobre o work slop, que já é as pessoas percebendo que elas estão tendo um retrabalho ao utilizar a inteligência artificial. Pô, estranho, né? Como é que isso está acontecendo? Não é possível. Está todo mundo falando que a inteligência artificial aumenta a minha produtividade. E já tem estudos de Harvard falando que não é bem assim. E não vai ser bem assim, se você não souber utilizar. Então, esse estudo eu achei super interessante, porque 95% das empresas já não conseguem mensurar o retorno do investimento sobre IA. Isso é um outro ponto muito importante. Você faz um investimento, você é um empresário, você tem que saber o que você espera de retorno. Então, mais uma vez, não é simplesmente dar um play, você tem que saber qual é o seu objetivo, o que eu quero estabelecer com a visão para implementar a inteligência artificial, né? Então, vamos lá. Olha, eu quero colocar a inteligência artificial para impulsionar meu objetivo-chave. A gente pode até falar aqui de OKR, eu falei Meta Smart, mas o OKR, você define lá o objetivo principal da empresa, e depois você define os resultados chaves. Então, não importa o método que você vai utilizar para poder gerenciar o seu projeto, você precisa ter um método, né? Então, estabeleci minha visão para a inteligência artificial, vou priorizar a adoção. Eu descobri aqui que eu tenho 10 problemas para resolver e eu acho que a inteligência artificial consegue me ajudar. Legal, mas qual desses problemas é o prioritário? Vamos definir aqui uma matriz de priorização? Eu tenho equipe suficiente para ter várias frentes atuando em paralelo? Porque é um outro ponto. Eu falei que você precisa, né, o projeto começa top-down, mas você precisa que os seus pontos focais comprem a ideia. Mas a execução, ela começa ao contrário. O pessoal, teoricamente, de baixo, que está no operacional mesmo, é o que vai conseguir fazer o dia a dia do projeto. Não é o CEO que vai estar no dia a dia tocando o projeto. Então,
mais uma vez, é importante você envolver a equipe e explicar para ela o ganho. Olha, estou aqui implementando a inteligência artificial para poder alcançar o objetivo Y. Isso vai melhorar, inclusive, o seu serviço, vai te tirar de trabalhos rotineiros, vai te colocar para pensar mais em estratégia. Olha, a gente precisa colocar em andamento aquele projeto que a gente não conseguiu, porque o dia a dia consome com várias microatividades que a gente, hoje em dia, já consegue colocar elas, seja um N8L, seja um Make, de forma automática. Então, toda essa explicação é importante, inclusive você conseguir, né, priorizar a adoção. Eu não sei se eu estou aqui falando muito rápido, você pode ficar à vontade, Renato, para poder me interromper, fazer os seus comentários, tá? Ô, Érica, já que você deu a deixa, as coisas que você está falando faz todo sentido, tá? E aí, eu peguei duas fases. Eu peguei a época da digitalização das empresas, lá em meados de 96 para 97, tá? Sim. E você ia na empresa e via um computador e falava assim, para que esse computador aqui? Ah, o vizinho ali meu tem, a loja ali do lado tem, mas você usa ele para quê? Não, é que tem, a gente tem que ter também, mas não tinha objetivo igual a gente está falando, né? Eles não se preocupavam, de novo, com objetivo. Então, assim, aí passava um ano, passava dois, quando eles iam colocar um CRM ou uma automação para fazer uma venda, para emitir uma nota fiscal, enfim. Aí depois passei por uma fase, aquela fase das empresas, né, digitalizar para ir para o e-commerce, né? Então, a gente tem duas ondas aí que muitas empresas deixaram passar e a gente tem, se a gente for analisar, tem as empresas que não foram para esse segmento, elas ficaram lá para trás, elas ficaram, a questão, né, a gente quando fala de inteligência artificial, nada mais é do que inovação, a se reinventar, né? E aí a gente vê, uma das coisas que eu estou, assim, eu não estou entendendo ainda, na verdade, assim, eu estou entendendo, mas ao mesmo tempo, eu vejo muita precipitação ou uma ansiedade muito grande na questão. Igual você falou, eu vou fazer, eu tenho que colocar inteligência artificial porque meu concorrente está colocando. Gente, não é assim. Primeiro você tem que perguntar, né? A Érica comentou da questão de você ter as pessoas com capacidade para implementar esse projeto. Outra questão que a gente não leva em conta, que a gente tem que levar em conta, os equipamentos que a empresa tem, Harvard, não é? Software, exatamente. Se esse ecossistema, ele está preparado. Se a internet está preparada, se não está preparado, se o computador tem condição de processar toda essa grandiosidade de informação, quanto maior a empresa, mais custo operacional. Será que a internet que está chegando é compatível com a ferramenta que eu escolhi? Será que... Exatamente, você até toca num ponto bem importante, né? Os dados. Da onde você vai coletar os dados, quais os dados e como você vai utilizar. E onde você vai guardar esses dados, né? E onde você vai guardar esses dados? Nas nuvens, você vai ter um servidor. Se você for ter um servidor, lembrando que o servidor, se você colocar ele dentro, ele for físico, exemplo, na região que eu tô, faz 44, 45 graus, igual no Rio de Janeiro. Aqui eu nem comento, né? Então, assim, você vai ter a competência de manter esse servidor com ar-condicionado 24 horas ligado. E o custo operacional. Coisa também exatamente, é uma coisa também que tem que ser medida, né? Então, pessoas, dados, processos, para aí chegar na inteligência artificial e o que você vai usar de ferramenta, como você está citando. Então, não adianta eu ter um Fusca com motor de Porsche. Não adianta. Exatamente. Não vai chegar. Então,
as questões não é só o modismo, né? O seu tema ele vem muito diante disso, né? O boom da inteligência artificial no mercado, oportunidades e desafios. Quem não for a fundo, né, buscar, exemplo, você falou de CEO, de diretor. Eu comecei a estudar inteligência artificial a fundo em agosto do ano passado. Fui fazer um curso e aí, no meio do caminho, já entrei numa pós-graduação que estou quase finalizando, porque... E aí eu durmo sabendo uma coisa e eu acordo não sabendo mais o que está acontecendo, porque é uma doidura, uma loucura. A transformação digital, ela é assim, né? A gente, se começar a voltar a pensar em pilares de cliente, competição, valor, inovação e dados, né? A gente começou a ver concorrentes até assimétricos. Então, quem ia imaginar, né, uma transformação digital que a Netflix ia ser uma concorrente da Blockbuster, por exemplo, que obviamente nem existe mais. Mas cria essa competição. E é como você falou, até parabéns por seu interesse de estudar, de correr atrás, porque eu acho que é isso que faz a diferença, a gente trazer essa informação e uma informação pautada em coisas reais, porque hoje a gente vê muito as pessoas divulgarem informações, acreditarem 100% até na IA generativa, sem fazer a verificação do que elas estão falando. Então, como você agora está falando, olha, fui estudar, fui pegar uma pós para fazer, fui entender melhor, e cada vez mais a gente vê que tem mais coisa para entender. E a gente não vai saber de tudo, é impossível, né? Não vai saber. Eu falei para você agora também, né, eu fui mais para a parte das certificações, mas é isso, tem vários caminhos hoje em dia para a gente conseguir entender o potencial desse mercado, que é como a gente começou aqui falando, né, em questões até de valores. E claro que tem a parte dos desafios. Um deles é esse, ter muita gente que acha que entende muito, mas não se preocupa em correr atrás para estudar. Eu acho isso fantástico, o que você falou, e essencial. A gente tem que estudar, tem que saber, olha, mal ou bem, apesar de ter, como eu comentei anteriormente, muitos anos essa criação, ela está impactando diretamente agora. Em 2022, antes do boom do ChatGPT, que foi mais no segundo semestre, eu fiz uma pós falando sobre a humanização da inteligência artificial, mas eu foquei na Alexa. A Alexa, na época da pandemia, foi a grande amiga das pessoas, e é uma inteligência artificial. Sim. As pessoas esquecem um pouco disso. Hoje em dia, a Alexa, muita gente diz que virou uma caixinha de som. Pode ser, mas ela tem um potencial porque ela pega simplesmente a nuvem da Amazon. E a Amazon é uma das grandes big techs, que inclusive tem cabo controlando a internet, como a Google, como a Meta. Então, a gente menospreza o dia a dia que a gente já está inserido. A gente pega o celular, não importa qual a marca do seu celular, qual o sistema ele usa, ele já tem ali a inteligência artificial. Quem nunca falou uma coisa e depois apareceu na sua busca aquele produto, sem você sequer ter procurado? É isso, não é? A inteligência artificial está no nosso dia a dia. E, obviamente, tem esses desafios, como você está comentando. Olha, eu tenho como manter um servidor em casa? Primeiro ponto. Não tenho. Sabe uma coisa engraçada que eu já ouvi muito? A empresa falar que não tem dados. Como? Hoje em dia, a gente acorda gerando dados. Como é que uma empresa fala que não tem dados? Eu acho que, às vezes, as pessoas elas se prendem muito a dados e esquecem que uma planilha de Excel é um dado. Sim. Um papel que você anota informações da empresa é um dado. Então, você vai começar um projeto de inteligência artificial. Acho que é a primeira coisa. Aonde estão seus dados? O que eu vou analisar de início para começar a entender o funcionamento da sua empresa para alcançar o objetivo que você está me falando? Eu não sei se você já passou por isso com algum cliente seu, sim, mas acontece. Sim. Acontece bastante. E você usar a inteligência artificial para gerar o diferencial no meio de tanta essa competição enorme que a gente tem de mercado, para mim, é o que faz sentido da inteligência artificial, sabe? Das coisas também, né,
que eu tenho estudado, eu sempre tento ler bastante, fazer cursos. Obviamente, como eu disse, já a gente não tem como saber tudo, então essa troca aqui que a gente está tendo é muito legal, porque toda vez que eu sempre brinco que toda vez que eu gravo uma live, que eu gravo um podcast, eu aprendo mais do que tudo. A troca das pessoas é muito interessante e muito rica, né? E a gente, obviamente, já vem conversando até para agendar live, para trocar ideia sobre esse mercado. Então, essa troca que a gente está tendo aqui, para mim, ela é super rica. E falando aqui também, né, para a gente emendar um pouco dos desafios que você já começou, impedimentos. Eu não sei se algum projeto que você já esteja tocando de inteligência artificial, a quantidade de barreiras que a gente consegue levantar logo de início, né? É o funcionário que acha que vai perder o emprego, é toda uma mudança cultural de você conseguir ser colaborativo. Entra de novo essa parte que você está tocando aí muito bem, a parte do letramento de inteligência artificial. Ela ajuda a remover um pouco dessas barreiras, principalmente cultural. Eu acho que aí quando a gente fala de mudanças, todo mundo tem as suas restrições. Eu tenho, você tem, a gente vai falar aqui, todo mundo tem, mas algumas são mais fáceis, mais adaptáveis. Porém, quando você explica, quando você faz o letramento, você quebra essa barreira, né? Então, você falar de impedimento, eu vejo muito isso também, mapear as barreiras. Eu sempre recomendo a gente começar com um assessment. Então, eu até tenho no meu site um diagnóstico curto, inicial, gratuito, que eu toco nessas fases de transformação digital que a gente está conversando aqui, para poder saber, pô, legal, cara, você começa por onde? Você tem que ter uma trilha para começar. Se a sua equipe, você não tem uns dados estruturados, pô, vamos começar aqui a organizar esses dados? É tudo anotado em folha? Como está esse ponto? Qual é o objetivo que você tem? Em quanto tempo você quer cumprir esse objetivo? Qual o tamanho da sua equipe? Eu conversei recentemente com o André, do Sebrae, e ele falou que ele passa muito por uma situação das pessoas quererem vender mais, mas não estarem prontas para vender mais. Acho que é um outro ponto também que a gente consegue tocar. Todo mundo quer vender mais. O empreendedor quer vender mais, porque, obviamente, é mais dinheiro. Quem não quer? Porém, você está preparado para isso? Se você tem uma consultoria, se você vender 20 consultorias, a sua equipe consegue entregar? Se você tem um produto, você vendeu 1 milhão desse produto, se ele for físico, você tem que ter estoque, você tem ele em fabricação, quanto tempo você demora para fabricar? Então, tudo isso também serve para a inteligência artificial. Olha, meu objetivo é vender mais com inteligência artificial, diminuir a fricção dos touch points na jornada de usuário. Legal, a gente vai trabalhar nisso. Mas se isso acontecer, você consegue atender? É um ponto para você pensar também. Você vai vendo aqui o que eu estou falando, a gente falou lá atrás de marketing, vendas, né, jornada do usuário, inclusive está mudando também. O ChatGPT já está virando uma loja virtual. Você vai lá pesquisar qual o melhor tênis para correr uma maratona. Ele vai te responder e vai te abrir a possibilidade de compra. Já está mudando mais uma vez a jornada do usuário. Então, vou mudar meu SEO, agora meu SEO tem que sofrer algumas modificações para poder ser indexado melhor por inteligência artificial. Tem diferença? Não tem diferença? Olha aqui, né, a quantidade de informação que a gente está jogando para falar de inteligência artificial e ainda nem falamos sobre se o Gemini é melhor do que o Copilot ou se o Copilot é pior do que o ChatGPT. Já reparou nesse ponto? E outra coisa, e a tendência é a gente nem entrar nessa seara, né? Eu falo muito na questão do seguinte, né? Que é falo muito de gestão do básico bem feito. Você pergunta para mim, como que é a sua gestão? Como que ela está organizada, né? Eu não vou falar nem de gestão, estou mudando. Como que administra essa empresa?
quem são as partes envolvidas, tem fluxo, tem direitos e deveres, tem missão, visão e valores, tem um planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo, quem são as pessoas que realmente têm que se reportar ou não, quais são os indicadores. Então, todo esse contexto que a gente chama de básico bem feito, isso realmente está acontecendo? Não está acontecendo? Né? Exemplo, muita gente fala, ia acabar o trabalho remoto, não sei o quê. Gente, tem empresa que tem um misto, 30% é remoto, 70% presencial, tem empresa que... Então, assim, a gente tem que entender qual que é a cultura dessa empresa, o que ela entrega, por que ela entrega, quando entrega, né? E você tocou num ponto do marketing, de vendas, né? Eu preciso escalar. Isso é uma doidura que vai desde o ponto de fabricação, desde o ponto de você depender do fornecedor para chegar essa matéria-prima dentro da sua empresa, e você tem que cuidar quem que vai entregar, quando vai entregar e como vai entregar isso daí. Tem empresa que não entrega no Amazonas, porque metade do ano fica com chuva, fica imerso, e metade do ano fica, enfim. Então, tem empresa que fala assim, eu não entrego lá no Amazonas. Por quê? Eu não consigo prometer que o produto vai chegar em 3 dias, como vai chegar no Rio de Janeiro, como vai chegar em São Paulo, enfim. Não dá para você ter um hub de entrega no meio do rio. Então, são coisas que a gente tem que entender. Aí eu pergunto, né? Empresas maiores, você tem a sua internet, ela é dedicada? Você tem o plano B quando o plano A falhar? Porque se você vende 100% online, seu servidor não pode cair. Onde está seu servidor? Está nos Estados Unidos? Está na Europa? Está na China? Está na Ásia? Onde está seu servidor? Esses dias, o servidor de e-mail da minha empresa estava na China, eles migraram para os Estados Unidos. Uma semana sem e-mail. Caramba. Até você... Qual foi o prejuízo que você teve? Que graças a Deus eu tenho plano B. Então, todos os e-mails que vêm para minha caixa, eu direciono para o Google. Faço apontamento para o Google. Então, eu não fiquei sem e-mail. Mas, detalhe, eu consigo receber, mas não consigo mandar. Nossa. Você entendeu? Então são algumas coisas que, a duras penas, a gente tem que aprender. E isso eu estou falando de uma consultoria pequenininha, como se fosse um grãozinho de arroz. Eu imagino uma Big Tech que fica sem internet. Hoje em dia é impensável. E, inclusive, até brinquei, né? Imagino o prejuízo que você teve, mas é uma coisa muito importante. Às vezes as pessoas enxergam a tecnologia como um custo, não como um investimento. Então, faz o cálculo. Papel de pão. Pega lá a caneta e fala, olha, minha internet, se eu dependo dela, né? Quanto que eu dependo dela para o meu negócio? Como você falou. Ainda bem que você tinha um plano B, mas por que se eu não tivesse? Fiquei sem e-mail uma semana. O quanto eu dependo de e-mail para vender o meu produto, para responder os meus clientes, para dar suporte à minha consultoria. Caramba, isso significa 95% da minha operação. Olha, se é 95% da sua operação, você precisa de um provedor de e-mail confiável. Você precisa, igual você tem, um plano B. É a mesma coisa para a internet, como você citou também. Eu tenho um e-commerce. E-commerce é online. Então, o meu servidor tem que estar numa hospedagem super confiável. E tem que ter a questão da alta disponibilidade. Então, eu tenho servidores em paralelo. Caiu o A, o B tem que sumir. Por quê? Quanto que eu perco com o meu servidor desligado 2 horas? Tá doido, é uma loucura. É cálculo, gente. Acho que não tem muita mágica aí quando a gente fala em questão de tecnologia e investimento. Não estou falando que a tecnologia, né, é barata, dependendo realmente do projeto que você vai ter. É alto, porque tudo é calculado em dólar. Se for equipamento, até servidor em nuvem, muitos deles são em dólar, né?
mas é algo que não tem como. Se você quer ter o crescimento, aí a gente já está falando de planejamento empresarial bem antes de você pensar em colocar inteligência artificial, né? Foi como a gente começou aqui o nosso assunto. O que você quer? A minha meta é melhorar a satisfação do meu cliente. Legal. Então, vamos fazer aqui o estudo do comportamento do cliente. Como é que a gente aumenta essa proximidade com o cliente? Olha, meu cliente sempre deixa lá o WhatsApp. Pô, legal, o WhatsApp é uma boa forma. Já estavam agora, saiu recentemente, não sei se você acompanhou, falando que o WhatsApp ia começar a cobrar para grupo de distribuição. A maioria usa. E aí, vai valer a pena você pagar? O quanto isso representa para você? Não, então, espera aí, não é isso. Eu quero fazer uma redução de custos na minha empresa. Pô, legal. Vamos aqui mapear quais são as tarefas que são passíveis de serem automatizadas e que, de fato, vale a pena. Porque quando a gente fala de automação, às vezes o pessoal quer automatizar uma coisa tão boba que o que você gasta de tempo, de esforço para poder fazer essa automação, você já fez na mão. Então, também tem esse ponto muito importante. Cara, vale a pena? Eu vou ter o esforço XY para poder desenvolver, nem que seja lá o drag and drop do N8N. Tá, mas e aí? Qual o resultado que eu estou esperando com isso? Ah, não, só vou falar que está tudo automatizado. Legal. Mas não era o foco da empresa. Eu estou automatizando uma coisa que, no fim do dia, não mudou em nada. Então, de novo, é você saber mitigar. Olha, isso vale a pena eu automatizar porque eu tenho muito erro operacional. Porque é muito detalhe, minha equipe tem um volume muito grande, eu não tenho uma equipe grande, então eu vou estar mitigando erros operacionais, legal, vou estar aumentando a gestão de desempenho, lembrando que não basta você criar uma automação e esquecer ela lá. Falar, está tudo resolvido, criar uma automação. Você vai continuar precisando das pessoas. Por isso que quando fala inteligência artificial chegou, acabou. Não, ninguém mais vai ter emprego. Não é assim. O work slop está aí para provar para a gente que não é assim, né? Ué, E eu Érica. até... Pode falar. Não, pode falar, desculpa, perdão. Não, eu ia falar que normalmente eu dou um exemplo, que a minha mãe, ela era telefonista, né? Quando eu era criança, a profissão da minha mãe era essa, ela era telefonista. Hoje em dia, é um cargo que praticamente não existe. As coisas vão mudando. E ao longo do tempo a gente vai vendo aí profissões que foram criadas devido à tecnologia e profissões que sofreram modificação. E é normal, é um processo que com a transformação digital a gente vê diariamente. Mas pode falar, Renato, desculpa. E aí, não, que isso, eu peço. E se a gente analisar e aprofundar um pouco mais essa questão do que a gente está falando, né? A gente falar da importância quando a gente fala em vendas, eu vou aumentar as vendas, enfim. Aí tem toda a questão de tratamento de dados e tem a questão, quando envolve venda, eu tenho a questão da cibersegurança. Sim. É um custo operacional muito grande. E o Brasil ainda, se a gente for analisar a fundo, vira e mexe, a gente escuta algumas informações assim, tal banco digital YZ foi invadido por hacker. Sim. Então, é complicado falar assim, eu vou para esse universo aí, então... Eu não sei se você já ouviu falar de um termo que está sendo muito usado, né? Pegar agora a minha veia de TI aqui, que é o Shadow AI, né? Porque o que acontece? Tem muita gente, muito empreendedor, muito empresário, que não disponibiliza a inteligência artificial generativa paga. Então, tudo que o seu funcionário coloca ali vai estar disponível para consulta na Free. E não adianta você pensar que ele não vai usar. Sim, ele vai usar. Por quê? Porque ele quer melhorar, nem que seja a busca dele. Olha, o ChatGPT me deu aqui o link, vou lá verificar. Vai usar. Então, como você entrega esse uso de forma segura para o seu funcionário?
É um outro ponto que você falou agora super importante, que é a IA segura. Gente, não tem jeito. Ou você quer se enganar, né? Aquela mãe que se engana que o filho tá certinho, indo para a escola, não mata a aula, ou você vai para a realidade. Já é a realidade que todos os seus funcionários usam. Agora, o que você está fazendo para proteger a reputação da sua empresa, propriedade intelectual, dependendo, né, do tipo de negócio que você tem, é o que vai preservar a sua empresa. Você vai, mais uma vez, aí fazer aquelas contenções de risco. Gente, olha, prefiro aqui pagar X dólares, criar toda uma proteção em torno das minhas informações e entregar para o meu funcionário. Falar, olha, fulano, essa é a inteligência artificial legítima da empresa, vocês têm que utilizar ela já está abastecida, inclusive, com os dados da empresa, porque é importante também, né? Quando você tem essa proteção, não é você pegar um free, sair jogando informações da sua empresa, porque vai vazar. Não façam isso, pelo amor de Deus. Então, quando você coloca toda a proteção da inteligência artificial, entrega para o seu funcionário, cara, você está indo a favor da tendência. Não dá para ficar lutando contra a tendência, não dá para ficar se enganando, falando, não, coloquei aqui, meu usuário não usa, não. Não dá. Hoje em dia não tem como. Aí a gente começa a falar de política, começa a falar de como montar ela de fato segura, restrições, regras. É um outro universo bem interessante e super importante. Eu falo que é o efeito manada, né? Toda moda tem a questão do efeito manada, né? Assim, eu falo que tem que ter muito cuidado com essas questões de... toda empresa que eu vou prestar consultoria, a primeira coisa que eu falo, eu já tiro o WhatsApp. Para as conversas externas, é e-mail. Mandar um contrato, mandar uma proposta, mandar um overview de um projeto que vai ser implantado. Ah, Renato, mas se o cara quiser entrar, ele entra. Mas isso aqui é o seguinte, é aquele negócio. Entre o hacker ir no WhatsApp e ir num e-mail, ele vai pelo modo mais fácil. Então, sim. O que eu faço? Eu tento, igual você falou, ter um servidor confiável, ter uma rede de servidor de e-mail confiável. Por quê? Ah, mas minha empresa é pequenininha, mas só que ela tem grande possibilidade de ser grande. E se o concorrente pegar essas informações, o que vai acontecer? Então, vamos tentar o máximo possível que essas informações não fiquem. Outra coisa que as empresas acabam... E aí vai entrar na questão trabalhista. O funcionário entra para a empresa, a primeira coisa que ele faz é começar a usar o celular particular para uso da empresa. Não. Entrou na empresa, é um chip. Se você quiser colocar no seu celular ou dar um celular para a pessoa. Mas, enfim, o certo é a pessoa ter acesso ao celular corporativo, a um número corporativo. Ele foi embora da empresa, ele não leva as informações, dados, clientes, enfim, fica tudo armazenado aí. Então, a questão de inteligência artificial, isso, aquilo, meu, tem um monte de... Eu acho que tem mais desafio do que oportunidade. Ou é quase equalizado. Sim. Tem bastante potencial, né, como a gente trouxe esses números, mas tem todos esses desafios, por exemplo. Aí você falou do WhatsApp. Pô, coloca um CRM que sincroniza a conversa do WhatsApp, então não vai ter mais aquela coisa, não, eu mandei, não mandei. É sincronizado, está ativado, o que ele digitou vai estar lá. Você não perde informação. A informação ela tem que estar acessível a todo mundo, que, obviamente, tem que ter acesso àquela informação. Então, se eu não faço parte desse ciclo, eu não sou de venda. Cara, para que eu vou acessar o CRM? Não sou de venda, não sou de marketing, tem nada a ver com isso. Sou do administrativo. Faz sentido, né? Então, obviamente, você tem que ter essa centralização, como você falou. E-mail, já tem hoje várias ferramentas de CRM que você manda um e-mail de proposta por dentro dela. Então, você mandou, tá ali o log, tá ali, ó, mandou, o Renato mandou a proposta no dia tal, hora tal. Ele passa pelo servidor, tá gravado lá, ele passa pelo servidor, é só você fazer essa integração. Mas, assim,
eu tenho muito o que aprender, tem muito. A cada dia a gente aprende, né? Eu nem estou gatinhando ainda, eu estou no colo, para você ter uma ideia. Eu estou no colo. Mas, se a gente for analisar, o que tem de gente tentando surfar na onda, sem ter água para surfar. Tem a prancha, mas falando do Rio de Janeiro, não tem a água para surfar. Então tem que ter muito cuidado com isso, onde vai falar. Exemplo, se você for analisar quantas pessoas, se você pegar uma empresa hoje com mais de 100 funcionários, dentro do administrativo, qual que tem um conhecimento? É conhecimento superficial. Quantas pessoas tem? Porque, igual você falou no início, não é só prompt. Não, hoje eu consigo pegar uma base de dados, colocar dentro da inteligência artificial, claro, paga, seja, né, tem as específicas, eu crio o cenário pessimista, otimista, realista. Sim. E o mais importante disso, você cria o cenário, mas, de novo, não vai substituir as pessoas, porque quem é que vai analisar o cenário? Não dá, Sim, criou um cenário, mas você conhece mais o seu negócio. Então, eu vou pegar lá cenário 1. Deixa eu analisar aqui, deixa eu pegar o histórico. Inclusive, a inteligência artificial faz isso para você, né? Essa análise preditiva. Olha, para o cenário 1, a gente considerou um tempo tal, que é alcançável X%. Esse mesmo período, talvez essa outro produto aqui não seja tão bom, né? Não sei, vou vender sorvete no inverno, quer dizer que não vai vender? Pode vender, mas a taxa para o verão tende a ser maior. Um exemplo aqui que me veio agora de uma forma bem boba, mas é o que você falou, você vai criar os cenários com a inteligência artificial, mas quem vai analisar? O Renato. O Renato conhece a empresa dele. Não tem como terceirizar algumas coisas para a inteligência artificial. E esse é um grande perigo, já tem outras, né, questões de pesquisas, da questão cognitiva. Então, não tem como, gente, pelo amor de Deus. Eu até já dei um exemplo, que eu fui procurar dados históricos aqui do Rio, né, de prédios, mas na Zona Sul. E ele me citou um prédio bonito. Eu falei, olha, eu sou realmente muito, né, lesada, porque eu nunca vi esse prédio. Aí fui no Google Maps, né, antigo lá, o Google existe ainda, gente. Aí, caramba, esse prédio não tô achando mesmo. Aí eu falei, não, gente, Google, prédio tal, endereço. Era lá no centro do Rio. Era longe pra caramba de onde ele me falou que era. Aí eu voltei, falei, chat, você me mentiu, não é? Por quê? Inclusive, não sei se você já viu, mas vale aí pesquisar, a gente pode depois olhar o link certinho para colocar, a própria OpenAI já explicou o porquê ele alucina. Ele não foi planejado, é bem resumida a explicação aqui, para dar uma resposta não sei. Então, ele vai gerar uma resposta, se ela é real ou não. Então, é a questão estatística, a questão da programação dele. Ele não foi programado para isso. E aí acaba tendo essas alucinações, que às vezes, teve uma vez que eu estava criando um roteiro para o meu podcast, aí o nome do convidado, vamos supor, Renato. Aí eu falei, não, agora vamos ver, tentar bolar uma mini bio. Aí ele mudou completamente o negócio, André. Aí eu falei, mas que André, de onde saiu isso, gente? Alucinou completamente, eu fiquei rindo, porque acontece, e as pessoas agora estão principalmente uma geração mais nova que a nossa, está nessa onda de, não, o ChatGPT falou, estou sabendo tudo, e a gente aqui falando, olha, estamos estudando, você está fazendo pós, eu estou fazendo certificações, e não, a gente não sabe tudo, a gente está longe de saber tudo, e eu, sinceramente, não tenho nem essa pretensão de algum dia falar que eu sei tudo sobre alguma coisa, porque é impossível. Eu sou muito pé no chão. Quando eu vou falar, eu tenho um cuidado muito grande. Eu falo para algumas pessoas o seguinte: a minha diferença para outra pessoa é que eu pulei uma pedra e ele ainda não. E se ele não estiver preparado, ele vai tropeçar na pedra. Isso aí. Então, assim, eu tô na base da montanha, mas só que assim, eu não tropecei porque eu me antecipei a algumas coisas, enfim, como tem que ser todo profissional, né? A gente tem que cuidar da nossa formação, enfim, e assim por diante. Então, assim,
A gente não vai saber tudo, não é essa a intenção. E outra coisa que você estava falando, né, das questões de respostas, uma das coisas que eu, nesse tempo que eu tô nessa jornada aí de aprendizado, eu já entendi uma coisa. Pede uma coisa de cada vez. Às vezes Seja eles para qual. demoram. Não, e ele dá umas alucinadas de vez em quando, então assim, eu aprendi. Se eu tenho um volume muito grande, eu vou por etapa. Ó, primeiro eu quero isso. Porque se você jogar muita informação de uma vez só, ele dá uma desconectada. Não sei se isso está melhorando, enfim, de ferramenta para método, mas se você analisar, eles estão, de vez em quando, eles dão alucinado. Mas, enfim, né? Isso aí eu acho engraçado, que eu sempre falo que eu não tenho como discutir sobre ferramentas, porque tem um site que lista, né? Quantidade de inteligência artificiais. A última vez que eu olhei estava mais de 40 mil. Como eu vou pegar para discutir sobre ferramenta se existem mais de 40 mil? E aposto que se você entrar aí vai estar um número maior do que isso. Então, é surreal, gente. Por isso que a gente bate aqui na tecla, é estratégia, é processo, são pessoas, dados, seu objetivo. Isso vai fazer a diferença na inteligência artificial na sua empresa. Não é a ferramenta. A ferramenta ela vai entrar num processo posterior, quando você já tiver mapeado o que você quer, você já mapeou qual vai ser a métrica de sucesso daquilo. Então, toda aquela organização empresarial, que você já está aí cansado de saber, né, que a gente já está discutindo aqui, ela vai fazer a diferença para você depois não chegar e falar: não, meu projeto de inteligência artificial não funciona, não teve nem ROI, não dá certo. Por quê? Você falou, fez o básico bem feito? Você não fez, não existe mágica. Esse é o ponto. Não existe. E, Érica, uma das coisas que a gente tem que entender e levar em consideração algumas coisas. No último livro do Kotler, que é o pai do marketing, enfim, ele até é de humano para humano o livro dele, o último. Sim, sim. Eu tenho até uma gravação com o coautor dele. Quem for lá no canal vai ter uma gravação lá com o Marcos Bedendo, ele falando sobre o livro, né? Porque ele foi o tradutor aqui no Brasil. E ele, nas conversas com o Kotler, e ficou muito evidente no seguinte: as pessoas falam assim, vamos aumentar a venda, tem 2 pontos de inflexão. Aumentar as vendas não é colocar mais gente para vender. Aumentar as vendas é utilizar de estratégia para você vender mais. Exatamente. E segundo, pessoas compram de pessoas. Então, muito cuidado em automatizar 100% a sua entrega, e a pessoa vai comprar uma única vez, porque se ele gosta de falar com pessoas. Então, muito cuidado a hora que você vai pegar o seu processo de vendas e fica atento até onde pode ir, até onde não pode, porque se ficar dando muita volta, vai ficar igual atendimento de banco. Fica dando volta igual, né, você não consegue falar com ninguém. E aí, daqui a pouco, ele te manda para um e-mail. Manda um e-mail para esse daqui. Aí você vai ficar 72 horas para responder. Não é assim. Então, muito cuidado. Eu acho que a gente, tudo, a gente tem que ter doses homeopáticas para tudo. Então, analisa o que dá para fazer com IA, o que não dá. Exemplo, eu vou fazer até uma pergunta para você que eu vou deixar para você responder. Quais as áreas que mais beneficiam com inteligência artificial nesse momento? Atendimento, marketing, finanças, RH, operações. Eu tenho a minha resposta, mas eu vou querer saber da Érica. Olha, o que eu vejo muito, até pode ser enviesada a minha pergunta, até pelo meu ramo, né? Pela área que eu atuo. Marketing, com certeza, mas tem que tomar esse cuidado, principalmente no pós-venda, tá? Que o pós-venda ali fica um pouco misturado, então não dá para toda hora ser um robozinho respondendo às pessoas, mas ajuda muito, principalmente quando a gente for falar das análises e criar a jornada do consumidor.
Então, isso tem ajudado bastante nesse mapeamento, todo esse go-to-market, toda essa criação tem ajudado bastante. Quando você pega a inteligência artificial unida no seu CRM, ajuda absurdamente o seu vendedor a entender quando eu ligo que é mais tendencioso a ele atender, quando não é, quando eu devo fazer o melhor horário, o melhor dia para o meu touchpoint. Então, para mim, essas são duas áreas que foram bem afetadas. A parte de administração, ali eu vou jogar um pouquinho para o RH, um pouquinho ali finanças. Para mim, eu não é a minha área, né, de conhecimento, mas eu já vejo muita coisa automatizada ali, principalmente questão de controles de RH, né, quando a gente vai pensar num processo seletivo. Já tem muita crítica sobre isso, né? Currículo gerado por IA, contratação feita por IA e ninguém é contratado. Então também tem que tomar esse cuidado, mas eu vejo que já consegue alguns filtros, porque a gente sabe da questão toda aí do Brasil, questão política. Então, uma vaga, ela recebe muitos currículos. Dá para eu deixar o fulano olhar 300 currículos? Não vai, é humanamente impossível. Então, tem que ter um pré-filtro. Para mim, a minha visão assim, dessas principais áreas da empresa é por aí. Não sei se você tem uma outra visão. Não, eu vou por essa visão também. Algumas, assim, igual o marketing, tem algumas coisas que dá para criar cenários, finanças. Sim. O RH, eu acho, eu vou de encontro à mesma coisa do marketing. Eu acho que o RH, primeira, segunda, ali até, enfim, 30% dá para fazer de forma inteligência artificial. Eu acho que as entrevistas, assim, eu acho que ainda o olho no olho faz todo sentido. Eu acho que o feeling de um profissional sênior de RH, um psicólogo, uma pessoa que tem tudo isso daí, ele consegue ter muitas percepções. Então, a gente tem, eu acredito, né, não sou muito da área, mas eu tenho conversado com muita gente então esse pré-filtro aí é de extrema importância. A questão de operação num contexto geral, dá para saber, enfim, mas acho que algumas coisas ainda a gente tem que acompanhar muito de perto para a gente não ter surpresas no final, né? Por exemplo, se você falar de finanças, né? Hoje em dia tem empresas que já automatizam a recorrência, te manda boleto, e inclusive quando o cliente paga, dá um ok. Mas você não vai lá conferir? Se entrou o dinheiro na sua conta, se o boleto foi baixado. Você não vai fazer a conciliação? Então, tem que ter, alguém olhando, é o depara. Não, mas a inteligência artificial aqui da minha ferramenta A falou que foi. Mas você olhou? Você tem uma outra fonte de dados de análise. Você tem que fazer, eu acho que tem que fazer, você tem que parar em um momento, nem se for por amostragem, alguma coisa nesse sentido. Mas, exemplo, você imagina, tem empresa que faz 2.500 notas por dia. Se não automatizar, né? Se não automatizar, fica uma doidura. Mas, enfim, você tem que fazer por amostra. Foi entregue, não foi entregue, enfim, né? Toda essa questão. Mas ainda a gente tem muito... Ô, Érica, para a gente levar em conta o contexto que a gente combinou, que problemas você acha que a IA precisa resolver de forma mensurável nos próximos 12 meses para realmente gerar valor? Olha, acho que tudo que você se propor a colocar com um projeto de IA, você tem que definir a métrica, né? Então, vou dar aqui um exemplo, né? Redução de custo, que é uma coisa que todo empresário quer, né? Vamos reduzir custo e aumentar a venda. É sonho. É o cenário perfeito. Mas eu vou reduzir o quê? O CAPEX? OPEX? Não sei. Tem que estar definido. Cadê minha meta? Cadê a meta SMART que a gente falou lá? Cadê o OKR? O que seja que você vai usar? O que é prioridade, o que não é? Vou melhorar a disponibilidade do meu serviço. Quantos %? O que é melhorar a disponibilidade do seu serviço? Você fez uma busca, você fez uma coleta de dados com o seu usuário fim para melhorar? Para você, de fato, falar, não, estou melhorando.
o que significa isso? Ah, não, olha, que o meu serviço, ele é um e-commerce, como a gente falou, e ele tem uma queda, uma lentidão no mês que impacta 4%. Ah, então beleza, né? Então eu tenho que reduzir esses 4% de instabilidade do meu negócio. Então, assim, para a inteligência artificial gerar valor para o negócio, eu acho que depende da gente. Então, vamos planejar? Minha meta, como eu vou medir a minha meta, em quanto tempo eu vou medir essa meta, como é que eu vou fazer a minha equipe jogar junto, porque se a minha equipe não jogar junto, já era, não vai dar certo, já posso falar de cara, não vai dar certo. Você tem que trazer o seu time com você, mas o seu time de uma forma consciente, todo mundo olhando para o mesmo lado. Porque se eu trouxer o João está olhando para lá, a Maria para lá, e aí a empresa quer ir reto, acabou. Também não vai para lugar nenhum. Então, para gerar valor, precisa ter pessoas, processos, os dados e o letramento de IA. Você, de fato, trazer o time todo para o seu jogo, para as regras. Joga, define as regras, gente. Escreve, abre o Word, abre aí qualquer coisa, Notepad. Vamos definir aqui as regras do jogo? Nosso objetivo é esse, a gente vai tentar fazer isso, a inteligência artificial vai nos ajudar nisso, vai diminuir todo esse seu trabalho rotineiro, você simplesmente, ao invés de gastar 20 horas fazendo isso, você vai gastar 1 hora verificando se a inteligência artificial fez certo. Agora vamos comparar os resultados, porque é isso, o projeto de inteligência artificial não é implementou e acabou. É contínuo. É como eu falei, não adianta você criar automação, não, está criado, tá lá. Ninguém olhou, tá? E reza. Não é contínuo, e não vai acabar. Se você quer sempre ter uma excelência no seu negócio e gerar valor, você precisa saber implementar e acompanhar. Não é largar e achar que vai dar certo. Então, para mim, qualquer valor que você espera ter com a inteligência artificial, ela vem antes de uma estratégia, ela vem antes de um planejamento, ela vem antes de você pensar na segurança, pensar na equipe. E aí sim, você pode usar a ferramenta que você quiser. Obviamente que ela atenda os pré-requisitos definidos inicialmente. Sim. E eu vou fazer até um adendo da sua fala, e eu levaria em conta a questão da importância de você treinamento constante. Treinamento A gente constante. falou do letramento. O que é o letramento? O letramento é entender, não é o cara sentar, fazer uma programação enfim, não, longe disso. Mas ele entender para que serve, para onde vai e como faz. Porque assim, em nenhum segmento, em nenhuma área, existe o eu acho. Tem que ter certeza do que você está fazendo. Esse conteúdo igual possa, que é conteúdo raso, isso em nenhum lugar. Ah, mas você está falando isso porque, enfim, não é fácil. É isso, nós estamos com um cenário extremamente, quando a gente fala de educação, não vou entrar nessa questão, mas são dados reais, nós temos aí um problema crônico que quase, se não mudou esse cenário, nós estamos quase com 28% da população brasileira em questão do analfabetismo funcional, que não sabe ler, não sabe escrever, não sabe interpretar e não sabe fazer conta. Então, você imagina, se você tem 100 funcionários, então, levando em conta os dados, 28 funcionários, eles não sabem fazer esses 4 pilares que deveriam ser coisas básicas. Né? E eu não estou falando que eu sou fluente nos 4, não, longe disso. De novo, estou em rota de aprendizado. Mas só que assim, são dados, a gente tem que levar em conta isso daí. Será que todo mundo que está dentro da empresa, né, seja o tamanho que ela for, está preparado para essa mudança drástica? Perfeito. De novo, cíclico. Não adianta só você... Por isso que a gente está aqui estudando sempre. Você faz faculdade, faz não sei quantas faculdades, pós, mas tem aquele curso que você sempre vai aprender. Eu sempre brinco, né, que tem palestra que eu falo, não, esse tema eu já estudei pra caramba, mas eu vou. Porque sempre tem aquele negocinho que fala, caramba, não pensei nisso. Bem que ele falando ou ela falando aqui agora faz sentido. Então, eu acho que a gente não pode ter a soberba de achar que a gente sabe tudo. Cara, vai com o peito aberto, vai ouvir. Às vezes é um tema que você já está cansado de falar, mas a pessoa tem um outro ponto de vista.
Eu acho que esse é o importante, é isso que faz a nossa troca aqui. A gente estuda o mesmo tema, mas eu tenho um ponto de vista, você tem outro, não é que a gente vai aqui brigar, e sim a gente vai debater as ideias e ver, cara, realmente, olha, ele falou isso, eu não tinha pensado, faz sentido. E assim a gente vai criando cada vez mais rico esse universo. Sim. E, assim, antes de a gente conversar, eu sempre brinco também, é o seguinte, as pessoas pensam que a gravação de um podcast é assim, ó, pega o telefone, ligo para a Érica, Érica, vamos gravar. Não, não é assim, gente. Quem dera. Não é assim, não é. A gente eu falo que é toda uma tratativa, a gente conversa, alinha, o que vai falar, o que não vai falar. Por quê? Senão a gente acaba perdendo o foco. Nesse momento, a gente está falando de inteligência artificial. Quais são as oportunidades, quais são os desafios, o que eu tenho que resolver antes de tomar decisão para a ferramenta A, B, C ou D, né? Às vezes, tem gente que tem uma predisposição mais para a ferramenta A, tem gente que tem uma predisposição para B, as pessoas têm um histórico e um entendimento de, enfim, né? Semana passada eu fiz um experimento, então assim, peguei as 15, 20 inteligências artificiais mais comentadas e falei assim, o trabalho que eu faço, eu vou fazer com a Cloud hoje. Amanhã eu faço com o Gemini. Na quarta eu faço com o outro. A entrega, por não conhecer, porque eu tenho uma Z de preferência, que eu já estou acostumado e ela está letrada com o meu dia a dia, eu deixei ela de lado. Então, o que acontece? Toda a dinâmica do jogo me atrasou, porque ela não me conhece, porque ela é regenerativa. Cada dia ela fica melhor. São todas assim. Então, quanto mais informação você tiver dentro, melhor. Levando em conta que muito cuidado com a informação que você coloca lá dentro, porque essa informação ela vai para o universo. Principalmente no free, gente. Principalmente no free. Quando você tem uma IA paga, ela fica blindada ali. Mas esse conhecimento mesmo, quando você vai montar um agente, que já passou até a fase, porque hoje, enfim, passou, infelizmente. Tem gente que não montou agente, enfim. Quando eu montei alguns agentes, eu montava 70%, 80% conhecimento próprio, eu montava, colocava as informações lá dentro, e eu deixava 20% aberto para buscar informação fora. Porque a gente não é dono da razão, as informações mudam todo dia. Então, mas enfim, Érica, eu acho que a gente tem pelo menos uns 3 podcasts para gravar, para a gente falar de ferramenta para A, ferramenta para B. Mas, assim, o propósito que era falar dessa experiência, dessa visibilidade que você tem, que eu tenho acompanhado das suas participações, né? Você já tem o pé, diferente de outros profissionais, você já tem o pé na tecnologia, fica muito mais fácil e também fica muito mais didático, né? Quando você fala com uma propriedade muito maior, uma pessoa que não é do universo, igual eu. Enfim, quando eu vou para as aulas de pós, eu começo a falar em Python, eu fico desesperado. Porque não é uma área que eu domino, não quero dominar, tem gente que faz melhor. Eu prefiro ter o telefone de quem domina do que, enfim, porque quando aperta... Agora você falou um ponto muito importante. Como a gente não tem tempo para saber de tudo, cara, decide qual problema você quer ter. Tem o livro o Essencialista, se eu não me engano o nome, o Essencialismo, que ele fala exatamente isso. Qual problema você quer ter? Abraça ele, não tenta abraçar todos, porque você não vai conseguir. Não vai. Enfim. Mas, assim, e eu tenho acompanhado as suas falas, os seus comentários, os seus podcasts, você tem sido muito feliz nas suas colocações, a sobriedade, tanto que quando eu convidei você,
mas a gente, ainda foi um comentário seu, a gente já se falou ano passado, sim. Érica, mas mudou, a chave mudou, a gente falou de uma questão de vendas, agora nós estamos falando de uma coisa que a Érica, ela tem o DNA dentro, né? Então, assim, tem propriedade para falar de uma coisa que faz parte do contexto da Érica desde sempre, não é de ontem, né? Vou falar de... Enfim, não, mas... Então, assim, eu agradeço a oportunidade de trocar essas informações, né? Quem depois, posteriormente, quiser aí entrar em contato com a Érica, durante o nosso bate-papo, eu coloquei as informações, ficou correndo aí, tem site, tem LinkedIn, enfim. Ou se não, pode aqui embaixo na descrição vai ter todos os contatos da Érica. Eu vou completar mais, né? Porque também não dá para poluir muito aqui, senão não fica legal, né? A gente também tem um pouquinho de senso. Mas enfim, mas assim, quem quiser vai conseguir falar com a Érica, seja via rede social, via site, enfim. Ela tem um projeto, eu não vou, enfim, já demos spoiler, né? Nós colocamos aqui o site, mas é um projeto muito bacana, é um projeto muito bacana mesmo, né? Ela falou um pouquinho, mas eu não vou me alongar, mas guardem esse site, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Érica, agradeço, tá? Agora faz as suas colocações para gente fechar com chave de ouro. Só agradecer, realmente foi uma conversa super rica. Falando só rapidamente o projeto, eu coloquei o Vamos Falar de IA para exatamente fazer o que você está fazendo. A gente trazer conteúdo de qualidade, conversar sobre a inteligência artificial, como ela tem que ser conversada. Então, não vou falar, até brinquei com você, olha, eu não vou falar de prompts matadores, eu nem é a minha ideia. Um dia vai chegar lá, mas tem muita coisa antes disso. Então, foi até uma das brincadeiras que a gente fez, né, para poder conversar sobre o podcast. Não é tão fácil assim, gente. Eu sou louca por podcast, sou vice-presidente da ABPOD, que é a Associação Brasileira de Podcasters. Então, assim, eu prezo muito pela qualidade. Então, o Renato faz um trabalho maravilhoso, é um prazerzato estar aqui novamente. Isso, pode convidar de novo, que a gente com certeza arruma aí um espaço na nossa agenda e grava, porque é sempre uma troca muito rica. Só agradecer, muito, muito obrigada. Érica, eu agradeço novamente e, posteriormente, com certeza, nós vamos nos falar novamente, porque eu acho que tem muita oportunidade. Eu não falo nem mais dinheiro, mas eu acho que tem muita oportunidade na mesa para a gente desenvolver. Tem muita coisa para fazer. Eu acho que nós temos aí um time de 4 anos, de hoje, vamos dizer aí, de hoje para 4 anos, muita coisa desafiadora para a gente caminhar e conseguir aproveitar um pouco. Não vai dar para fazer tudo, mas a gente consegue aproveitar uma certa quantidade de volume. Mas, enfim, eu agradeço. Até uma próxima. Obrigado, viu? Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.